Olá, sou a Aline Padilha, fundadora do Espaço Gaia, criadora do Florescer da Essência, formações em constelações familiares. E hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre o papel da mãe. Então, qual é a nossa relação, qual é a visão sistêmica que a gente tem sobre o papel da mãe, sobre essa relação mãe e filho e o que isso traz para a nossa vida. Então, a mãe, ela é a nossa porta para a vida. E sendo a nossa porta para a vida, é ela que vai refletir a nossa abundância e o nosso sucesso. Então, quando a gente fala de abundância na parte material, nos nossos projetos, na nossa vida, a gente está falando de uma relação, de uma boa relação com a nossa mãe. Mas não no sentido, muitas vezes a gente tem essa visão de que ter uma boa relação com a nossa mãe é a gente ter um contato, ter um convívio, é a gente dizer que ama. Possivelmente a gente pode falar todas essas coisas e ao mesmo tempo a gente se sentir com um vazio. Ao mesmo tempo a gente se sentir como se a gente estivesse tomando o lugar da nossa mãe. Então, dentro das constelações familiares, a gente tem essa questão muito forte de quem veio primeiro tem precedência. Quem veio primeiro abre os caminhos. E se a gente, como filho que veio depois, a gente se coloca como maior perante a nossa mãe, se a gente acha que a gente precisa estar salvando ela, se a gente julga ela como incapaz, se a gente julga as histórias dela, de certa forma a gente já está se colocando como maior. Então esse já é um primeiro indício de que a gente não está conseguindo tomar a nossa mãe, tomar e que ao mesmo tempo significa tomar a nossa própria vida. Muitos casos que a gente observa de pessoas que não abraçam a própria vida é porque não conseguiram abraçar a sua mãe. Muitas vezes, aqui a gente não está tirando o lugar de mães que foram negligentes com os seus filhos, com dores que foram reais, mas sim a gente está trazendo para um lugar de afastamento. Muitas vezes a gente se afasta da vida por não querer tomar a força da nossa mãe. E quando a gente fala de força de mãe dentro da constelação familiar, a gente está falando da força de vida que a gente precisa tomar. E nisso Bert Hellinger ele traz algo que é bem interessante, que ele fala que muitas vezes a gente precisa afastar os nossos pensamentos, as nossas críticas em relação à nossa mãe, para que a gente consiga tomar a força de vida. Porque a gente nasceu, a gente existiu. Então, de certa forma, a gente precisa honrar da onde a gente veio. Novamente, a gente não está falando de um lugar que é para passar a mão na cabeça, mas a gente está falando de um lugar de quem não sabe quem essa pessoa, o que essa pessoa teve que enfrentar, o que essa pessoa teve que batalhar para manter a gente vivo. Então a gente está falando nesses casos. E quando por uma arrogância ou por questões da infância que a gente não resolveu, a gente acaba criando esse afastamento no sentido de tomar a vida, possivelmente a gente não vai conseguir, se a gente já é mãe, se a gente já é pai, a gente não vai conseguir passar o amor para frente para os nossos filhos. Isso também, essa dor, essa ferida, ela também vai se refletir aí. E muitas vezes a gente acha que os nossos filhos são só os nossos filhos que saem das nossas barrigas. Quando, na verdade, os nossos filhos, eles também são os nossos projetos, as nossas criações, a nossa música, se a gente é uma artista, enfim, a nossa pintura, dentro do nosso trabalho, um projeto nosso, uma empresa nossa, ou uma ideia nossa, a forma como a gente lida com o nosso trabalho, isso também se remete a um filho. Então, será que a gente está tendo abundância nesse lugar? Será que a gente está tendo expansão? Porque a mãe é o sucesso. A mãe é o que nutre, é o que faz crescer toda essa parte. Então, a gente precisa se voltar para essa força material. A gente precisa voltar para essa força originária e honrar. Porque se a gente está vivo hoje, se a gente está respirando hoje, é porque a gente teve uma mãe que gerou e que pariu. E que muitas vezes ela só fez isso. Ela gerou, pariu e outra pessoa nos manteve viva.
E, ok, essa é a nossa história. A gente precisa tomar a nossa história para a gente poder ter força nela. Se a gente não toma a nossa história, a gente fica a todo momento rejeitando tudo o que aconteceu, ou cobrando como crianças algo que aconteceu lá no passado, a gente não consegue trazer uma solução. Então esse é o momento que a gente precisa nos trazer como adultos para olhar para aquela criança, para aquele sentimento que ficou lá no fundo, para aquelas feridas, para tudo que está nos afastando dessa harmonia, dessa compensação, dessa tomada de vida em relação à nossa mãe e em relação à nossa própria vida. E daí Bert Hellinger ele traz uma outra frase que diz assim: a vida nos trata como a gente trata a nossa mãe. Realmente, como a vida tem nos tratado? Como a gente tem olhado para essa relação, mãe e filho? Como a gente tem cultivado esse lugar? Novamente, as constelações familiares, elas falam de dinâmicas de alma. A gente não está falando que o filho precisa estar indo lá toda hora ligando para a mãe, pedindo perdão ou querendo trazer alguma coisa nesse sentido. Não, a gente está falando de como esse sentimento está dentro da sua alma. Como isso está reverberando e o que você faz com esse sentimento. É disso que a gente fala em constelações familiares. A gente revela a dinâmica profunda que existe aí para ser resolvida. Então quem toma a mãe, toma a própria vida. E tem sucesso, e tem abundância nos seus projetos, e tem alegria, e tem prazer. A gente precisa tomar a força de vida. Seria antinatural a gente se negar a tomar a própria vida, pois a gente está vivo. Então essa é a reflexão que eu deixo nesse Dia das Mães, é essa reflexão sistêmica em relação a esses lugares